Boa noite a todos vocês, a todos os irmãos e irmãs. Muito obrigado por vocês estarem aqui mais essa noite, em mais essa live, a quinta live da nossa série Armadura de Deus, aqui dentro da live Prioridades, tá bom? E hoje, o nosso tema de hoje é o capacete da salvação. Como você sabe, essa é a quinta live a respeito da armadura de Deus. Se você perdeu uma das outras, você pode, tanto aqui no Facebook, na nossa página, quanto no YouTube. Eu acho que o YouTube é até mais fácil para você pesquisar. Tem lá todas as outras 4 ministrações. Você pode, obviamente, continuar com a gente aqui e ver elas depois, porque você não vai perder a sequência, tá bem? Mas é muito importante que você assista todas, porque é o encaixe, elas vão fazer todo o encaixe, tá bem? Convido você a abrir a palavra do Senhor em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Lá nós encontramos o texto a respeito da armadura de Deus, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da armadura de Deus. O texto da armadura de Deus fica ali no capítulo 6, entre os versículos 10 e o versículo 18, né? Nós, a cada semana, estamos vendo uma parte da armadura. Então, na primeira semana nós vimos a primeira parte, que é o cinto da verdade. Na segunda semana nós vimos a segunda parte, que é a couraça da justiça. Depois, a terceira parte, que são as sandálias da preparação do evangelho. Depois, semana passada, nós vimos a quarta parte, que foi o escudo da fé. E hoje nós estamos na quinta parte, que nós vamos falar a respeito do capacete da salvação. Antes, como eu sempre faço todas as semanas, eu sempre reforço 2 versículos, os versículos 11 e 13, porque Paulo nos chama muito a atenção a respeito da armadura por completo, que diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o versículo 13, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, eu sempre friso, toda semana eu friso esses 2 versículos, porque Paulo chama muita atenção para que nós possamos vestir a armadura por completo, que é muito importante que nós possamos nos revestir da armadura de Deus por completo, ela toda, ok? Então, fica a dica aí. Hoje, mais em específico, nós vamos ver o versículo 17, onde diz lá: usem também o capacete da salvação. Nós lemos o versículo 11 e o 13 e a partir do 14 ele vai começar a falar sobre as partes da armadura. Nós já vimos então, como a gente já falou, já vimos 4, hoje é a quinta parte, que no versículo 17 ele começa falando a respeito dessa parte. Usem também o capacete da salvação. Bom, falar uma coisa aqui bem lógica, né? O capacete, ele protege a cabeça, né? Então, uma coisa muito óbvia, vamos sempre lembrar de uma coisa. Quando Paulo fez essa analogia da armadura de Deus, ele usou como base de referência uma armadura romana, né? A armadura do soldado romano, já que era a mais comum na época, tendo em vista que Israel era dominada pelo Império Romano. Então era muito comum que eles vissem soldados romanos, né? Então ele fez essa analogia usando como referência a armadura de um soldado romano. E então nós temos ali o capacete romano, o capacete da armadura romana, né? E como nós sabemos muito bem, o capacete ele protege a cabeça. Não sei se vocês já viram a segunda parte, onde nós falamos da couraça da justiça. A gente falou que a couraça ela protege aqui da região do pescoço até a região da cintura, aonde o cinto protege a partir da cintura e as regiões baixas, né? Vai proteger ali a região da cintura e as regiões baixas, como a gente viu na primeira semana a respeito do cinto, né? Falando
que o cinto ele protege ali, ele dá o fechamento, né, na armadura, e ele protege ali também as regiões baixas do soldado, protegendo, ou seja, protegendo o soldado de golpes baixos, assim como também o Senhor, através da verdade, ele nos protege dos golpes baixos do inimigo. Isso nós vimos lá na primeira semana. Depois, subindo, a gente tem a couraça da justiça, que ela protege toda essa parte do tronco do ser humano, protegendo boa parte dos órgãos vitais, né, dos órgãos vitais. Mas existe um, né, que está fora do tronco, ele está aqui, né, está dentro da cabeça, o cérebro, né? Então, o capacete ele protege a cabeça, consequentemente protegendo o cérebro, né? Que é o quê? O que o cérebro faz? Além de ser um órgão totalmente vital para a vida do ser humano, ele também é quem coordena o corpo, né? O cérebro ele coordena todo o corpo. Tudo que o corpo vai fazer vem através de um comando do cérebro, vem através do comando do cérebro. Além disso, o cérebro ele abriga quem nós somos, a nossa mente, né? Porque nós somos aquilo que nós pensamos, né? Nós somos aquilo que nós pensamos. Então, o cérebro ele protege os nossos pensamentos, né? Ele protege aquilo que somos, ok? Então, por aí a gente já vai começando a ver a importância do capacete. E aí, óbvio que nós também vamos entender qual é a referência com relação ao capacete ser ligado à salvação. Porque Paulo disse que o capacete é o capacete da salvação, né? Por que ele disse isso? Bom, como eu disse, o capacete protege a cabeça que tem o cérebro, aonde nós pensamos. Bom, quando eu falei a respeito da couraça da justiça, o foco foi o coração, né? O principal órgão aqui da região do tronco, né, é o coração. E nós focamos bastante no coração quando nós falamos da couraça da justiça, tendo em vista que o coração é quem manda as vontades, né? As nossas vontades, nossos sentimentos, eles emanam do coração. Isso figurativamente falando e biblicamente falando também, né? O próprio texto bíblico diz sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele provém todas as fontes de vida, né? Então é extremamente importante o coração. Também vai dizer que enganoso é o coração do homem, ou seja, o cuidado com o coração é extremamente vital, porque dali emanam todas as nossas vontades, todos os nossos desejos e por consequência também todas as nossas tentações, elas começam dali, porque dali vêm as nossas vontades, sejam elas direcionadas por Deus, ou sejam direcionadas pelo diabo, ou sejam direcionadas por nós mesmos, pela carne, tá bem? Então, temos ali a questão do coração. E o cérebro? O cérebro, ele manda, ele tem a razão, é de onde vem a nossa razão. E fé, por mais que fé seja algo sobrenatural, é uma questão de certeza. A fé é uma certeza. A fé não pode ser confundida com uma mera esperança, com uma expectativa, porque a palavra diz que a fé é uma certeza. Por mais que seja uma certeza do invisível, daquilo que não se pode ver, não deixa de ser uma certeza. E certezas vêm do nosso raciocínio e não das nossas vontades, não vem do nosso coração. Ou seja, a nossa fé, ela precisa ser trabalhada aqui em cima, né? As nossas vontades vêm do coração e sobem até a nossa cabeça. A nossa cabeça precisa filtrar, ela precisa saber filtrar as nossas vontades e as nossas certezas. Quando nós temos muito bem definidos o nosso caráter, os nossos princípios, né? Nós conseguimos filtrar muito bem as vontades que emanam do nosso coração. E uma das certezas que nós precisamos ter dentro da nossa vida de fé, dentro dessa perspectiva, né, da nossa fé, é a certeza da salvação.
Essa é a primeira certeza. Se eu perguntasse hoje aqui para você, quem tem certeza da salvação? Quem aí tem certeza da salvação? Talvez muitos diriam automaticamente, eu tenho. Talvez outros diriam, eu não tenho, porque seria até arrogância demais eu ter certeza da salvação. Muitos realmente acreditam que não se pode ter uma certeza total da salvação por acreditarem que isso é arrogância. Mas não é. A não ser que essa certeza seja baseada nas minhas práticas de vida. Porque a palavra de Deus diz que somos salvos pela graça e não pelas obras. E a própria palavra diz assim, que não somos salvos pelas obras, porque justamente para que ninguém se gabe disso. Ou seja, nós não somos salvos pelo aquilo que fazemos, e sim pelo que cremos, né? Então eu não preciso fazer nada? Bom, essa é uma outra conversa, porque na verdade a palavra vai dizer assim, se você tem a certeza da salvação, logo você vai ter uma vida de práticas de boas obras, né? Como Tiago mesmo fala, no livro de Tiago, ele diz assim, a fé sem obras é morta. Então, se eu tenho fé, ou seja, se eu tenho fé em Deus, eu tenho a certeza da salvação, logo eu vou praticar obras. Não para ser salvo, mas porque eu creio na salvação através de Cristo. Isto é uma certeza. Isso é uma certeza. Logo, não é uma mera expectativa vindo do meu coração, de sentimentos, mas sim algo firmado em minha mente, na minha cabeça. Então, vestir o capacete da salvação, né? Como ele diz lá no texto 17, usem também o capacete da salvação. Ele está dizendo, a sua mente, a sua cabeça, a sua mente, o seu cérebro, eles precisam estar firmados nos princípios da salvação. Primeiro, você precisa ter a certeza da salvação. Através do quê? Através da fé. Através da fé em que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, e isso faz com que, quando eu creio em Cristo e naquilo que Ele fez por mim, eu recebo, então, de graça a salvação. Por que de graça? Porque é impossível comprar. Eu e você não temos como comprar a salvação, por isso ela é de graça. Mas isso não significa que ela seja barata. Eu falo assim, a salvação é a única coisa de graça que não é barato. Primeiro porque custou um alto preço. Só que não foi pago por nós, foi pago por Jesus. Segundo, porque ela não pode ser banalizada, ou seja, eu creio em Jesus, então eu estou salvo, então vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não, porque uma vida de fé traz transformação, né? Ela traz uma certeza de que alguém morreu por mim, que se chama Jesus Cristo, e que agora eu devo morrer por ele. Vestir o capacete da salvação é entender que eu preciso seguir os mesmos passos de Jesus. Ele fez a vontade de Deus entregando a sua própria vida. Né? Para fazer a vontade de Deus, ele precisou abrir mão da sua própria vida. E para nós sermos seus discípulos, nós precisamos fazer a mesma coisa. Ou seja, precisamos fazer a vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Abrindo mão da nossa própria vida. Essa é uma certeza que nós precisamos ter, né? A diferença é que nós não precisamos ser crucificados e tão martirizados como Cristo foi, né? Mas nós abrir mão da nossa vida é abrir mão das nossas próprias vontades e ter a certeza de que Cristo morreu por nós e que nós temos então a salvação. Essa certeza é a certeza que nós precisamos ter. Todo cristão e toda cristã precisa ter a certeza da sua salvação, já que Cristo garantiu isso por nós. Daí em diante, precisamos viver uma vida de consagração e uma vida de santidade, né, que nos leva a fazermos boas obras.
né, as obras do Senhor. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo também, através da carta aos Romanos, ele fala para que nós não vivamos segundo os padrões do mundo. E aqui entra exatamente nisso, né? No versículo 1, ele vai dizer justamente para que nós possamos nos entregar, né? E rogueis para que vocês se entreguem como sacrifícios vivos, né? Ou seja, sacrifício vivo é o quê? É nos entregar para sermos mortos, né? Mortos a nossa carne, mortos à nossa vontade. Assim como Cristo falou para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, depois Nicodemos não entendeu direito, Jesus foi explicar para ele: Nicodemos, você nasceu na carne, então você precisa morrer para a carne e nascer novamente pelo Espírito. Você precisa ter uma nova vida. O seu velho homem precisa morrer para que nasça um novo homem. Um homem salvo, um homem que tem a mente de Cristo, que veste o capacete da salvação e tem a mente de Cristo. Amém? Como fazemos isso? Justamente seguindo os conselhos aqui, fazendo também aqui um dos conselhos de Paulo, que é nos entregando como sacrifícios vivos, justamente para que sejamos mortos para nós mesmos, mortos para o mundo e vivos para o Senhor, né? Novos homens e novas mulheres nascidos no Espírito para viver a vida do Senhor. Amém? Quem é novo nascido no Espírito, ele entende que não deve mais viver conforme os padrões do mundo. Por isso Paulo, em Romanos 12, 2, ele vai dizer isso. E não vivam conforme os padrões do mundo, né? Uma coisa muito importante é que muitas pessoas pensam que vivendo para Deus elas estão perdendo coisas, perdendo alegrias. Mas na verdade elas não estão entendendo que elas estão abrindo mão de vontades, de suas próprias vontades, de vontades da carne, para receberem coisas muito melhores. Coisas muito melhores. Eu até vi uma figurinha uma vez na internet em que tem uma criança, uma menininha, e tem Jesus ajoelhado com uma mão estendida para ela, pedindo para ela uma bonequinha que ela tem na mão. E ela dizendo que não queria dar aquela bonequinha para Jesus, porque ela gostava daquela bonequinha. E aí no desenho Jesus está com a outra mão nas costas com uma boneca bem melhor, com uma boneca maior, uma boneca nova, uma boneca bem melhor. Eu achei esse desenho incrível. Principalmente por ter sido representado por uma criança. Por quê? Porque muitas vezes os adultos agem como crianças, né? Não no sentido em que Cristo fala para sermos como crianças, tá? Não é nesse sentido, que é o sentido de ingenuidade, o sentido de pureza de coração. Mas eu falo mesmo no sentido de criancice, de infantilidade. Muitos adultos muitas vezes agem como infantis, né? Com criancice, né? Que é o quê? Jesus muitas vezes está com as mãos estendidas dizendo: me entrega isso que você tem. Abra mão disso. E a gente está segurando aquilo ali e falando: não, eu gosto disso. Só que Deus já tem preparado algo muito melhor para nos entregar. Só que nós não recebemos porque nós não conseguimos abrir mão daquilo que nós estamos prendendo, daquilo que nós estamos segurando conosco mesmo. E o que isso tem a ver com o capacete da salvação, né? Tem tudo a ver. Porque como nós estamos falando, o capacete ele reveste a cabeça, que é aquele que coordena o corpo, né? O cérebro é o que coordena o corpo.
E nós temos dificuldades de ordenar que o corpo faça, nós temos dificuldade de ordenar que nós mesmos façamos coisas por incertezas, por falta de certezas. É por isso que nós temos que ter essa certeza da salvação, para que nós tenhamos também outras certezas, outras confianças. Muitos, por não ter essa total certeza, segurança da salvação, não conseguem confiar muitas vezes totalmente em Deus. Uma coisa vai levando a outra. É o que nós precisamos trabalhar na nossa vida. É o que nós precisamos trabalhar na nossa vida. O nosso cérebro, ele precisa ser muito bem trabalhado. A nossa cabeça precisa ser muito bem trabalhada para que ela possa comandar bem a nossa vida. O nosso corpo e a nossa vida. Nossas atitudes, nossas decisões. Não é à toa que a igreja é comparada com o corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo e a Bíblia diz que nós somos os membros do corpo, né? Cada um de nós compomos o corpo sendo membros, mas nenhum de nós foi colocado como cabeça. Nós somos usados como exemplos, como mãos, pés, orelhas, língua, mas nós nunca fomos colocados como o cérebro, como a cabeça, porque a cabeça é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. E mais ninguém. Mais ninguém é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Por quê? Porque um corpo ele precisa ser bem mandado. Ele precisa ser bem cuidado, ele precisa ser bem mandado. E apenas Cristo tem essa capacidade. Apenas Cristo tem a capacidade de coordenar muito bem o corpo. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque da mesma forma que nós não temos a capacidade de coordenarmos o corpo de Cristo, por isso Ele é que coordena, Ele é que é o cabeça, nós também precisamos entender que para coordenarmos bem a nossa própria vida, nós precisamos ter a mente dEle. Porque se Ele coordena muito bem o corpo dEle, que é o corpo, é a igreja, né? Nós precisamos entender que para que a nossa vida vá bem, para que a nossa vida seja bem coordenada, ele precisa estar no controle. Jesus precisa estar no controle. Por isso, vista o capacete da salvação, para que a nossa vida possa ser bem cuidada por Cristo. Bem cuidada por Cristo. Lembrando que, assim como a gente já citou nas outras semanas, né, áreas em que o inimigo tenta nos afetar, obviamente que nós também vamos chegar nesse ponto. Porque o diabo, ele também tenta afetar a nossa mente. Ele tenta distorcer os nossos pensamentos. Ele tenta distorcer a palavra. O diabo, ele é muito esperto. Porque além dele levar pessoas para pecados e promiscuidades, para iniquidade, ele tenta, muitas vezes, ele não vai tentar, vamos dizer assim, ele não vai tentar nos tirar da igreja, porque ele sabe que ele não consegue tirar todo mundo da igreja. Então ele tenta distorcer a nossa mente de como ser igreja, porque ele não se preocupa se a gente está entrando dentro de uma igreja. A preocupação dele é se nós estamos sendo igreja. Por isso ele não quer que a gente tenha a salvação aqui. Por isso ele não quer que a gente vista o capacete da salvação. Por isso ele não quer que a gente tenha essa certeza da salvação. Então ele começa a distorcer a nossa ideia de ser igreja. Ele começa a distorcer a palavra, para que a gente creia de uma forma diferente do que realmente Deus quer que nós creiamos. Ele quer que nós entendamos a palavra, ele quer que a gente crie as nossas próprias interpretações, como acontece absurdamente em todo lugar. Não, esse texto não é bem assim, né? E começam a criar suas próprias interpretações para o texto, ou como muitas pessoas fazem, né? Obedecem algumas partes da Bíblia, né? Mas outras partes, vamos dizer assim, deixa eu falar bem claramente, né?
Eu já escutei muito isso. De pessoas dizendo assim, não, tais e tais partes eu concordo plenamente. Por que essa pessoa concorda? Porque para ela tá fácil de cumprir ou porque ela gosta. Mas aquilo que afeta a vida dela é onde ela procura um pretexto para desqualificar o texto bíblico. Podem reparar. Muitas vezes nós encontramos pessoas que gostam de 60% da Bíblia, mas que 40% ela põe em dúvida. Por quê? Porque são áreas da vida dela que são afetadas. E ela não quer que seja afetada. Talvez eu tenha colocado 40%, eu coloquei muito. Então vamos exagerar aqui, né? Tem pessoas que concordam com 95% da Bíblia. Ou vamos para uma música popular aí, né? Tem gente que concorda com 99% da Bíblia, mas tem aquele 1% que a pessoa não quer concordar, porque muitas vezes é aonde a sua vida está amarrada no pecado, está amarrada numa iniquidade, e ela muitas vezes quer achar um subterfúgio, não sei se eu falei a palavra certa, mas ela quer achar uma brecha, quer criar uma interpretação, ou achou na internet alguém dando um apoio para ela naquela área. Mas pastor fulano de tal disse isso, né? O que é que a palavra de fato diz? Vestir o capacete da salvação é vestir o entendimento de Cristo e proteger o nosso cérebro das artimanhas do inimigo. Porque o inimigo, ele usa de qualquer forma para tentar nos convencer, não necessariamente de que a Bíblia é uma mentira. Como eu disse, ele sabe que ele não pode, para algumas pessoas, ele não pode ir tão longe. Porque muitas pessoas sempre vão acreditar em Deus e sempre vão acreditar na Bíblia. Então o que ele tenta fazer é tentar mudar alguma coisinha, para dar aquela desviadinha. Você entendeu? Para que a nossa vida não seja completa para o Senhor. Então ele vai trabalhando distorções, para que as pessoas vão se desviando muitas vezes, até mesmo sem perceber. Por isso nós precisamos estar revestidos, para que o inimigo não entre na nossa cabeça, não entre na nossa mente, espalhando mentiras que vão fazer com que a gente comece a, até muitas vezes, duvidar da palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41, diz assim: E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Eu quero reforçar esse finalzinho aqui, né? Ó Senhor Deus, que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Vestir o capacete da salvação, ou seja, ter o entendimento de Cristo, vai além de não desejar o mal. É até como uma das coisas que John Wesley escreveu, ele diz assim, que uma das principais coisas que nós devemos fazer como cristãos e como metodistas e como cristãos é não praticar o mal e zelosamente praticar o bem. Então, não se trata apenas de não praticar o mal, mas se empenhar em praticar o bem. Porque tem crente que acha que é crente dizendo assim: eu não mato, eu não roubo, eu não tenho vícios, eu sou fiel à minha esposa ou ao meu marido, então eu sou uma pessoa correta. Por não matar, por não roubar, eu sou uma pessoa correta. Na verdade, isso é apenas fazer a sua obrigação. E não é nem uma obrigação como cristão, e sim uma obrigação como ser humano, como cidadão, como um bom cidadão, como um bom ser humano.
Ser um legítimo cristão ou cristã, ser um legítimo discípulo ou discípula, vai muito além de não fazer o mal. Mas parte daquele que zelosamente procura fazer o bem. Porque a própria Bíblia chama o omisso de pecador. Então não se trata apenas de, eu não faço nada de errado, mas o que nós temos feito de bom. O que nós temos feito de bem. Não se trata apenas de não fazer o mal. Porque a Bíblia deixa claro que a salvação, ela não é para aquele que é bonzinho. Como muitos acreditam e como muitos colocam, né, que quando nós morrermos, nossa vida vai ser colocada numa balança, para ver se a gente fez mais bem ou mais mal. Isso não existe. Isso não existe, até porque se existisse, ninguém era salvo. Ninguém era salvo. Ninguém é salvo por ser bom. Ninguém é salvo por ser bom. Até porque ninguém é bom. Ninguém é bom. Porque até quando Jesus foi elogiado de bom, ele rebateu o elogio. Quando chegaram para Jesus, disseram, bom mestre. Jesus virou para a pessoa e disse assim, você me chama de bom? Bom é Deus. Bom é o Pai. Nem Jesus se permitiu ser chamado de bom. E tem gente querendo bater no peito dizendo, eu sou uma boa pessoa, eu sou bom, eu sou boa. Não, não somos. Não somos. Quem dera fôssemos. Quem dera fôssemos. Né? Nós precisamos partir do princípio da certeza da nossa salvação. Partindo daí, precisamos nos guardar das artimanhas do inimigo e praticarmos o bem. Praticarmos o bem. Salmo 132, versículo 16 diz assim, vestirei de salvação os meus sacerdotes e de júbilo exultarão os fiéis. A salvação é que nos traz alegria. A certeza da salvação é que nos traz alegria. Quem diria, né, que é um capacete que nos traz alegria? A certeza da salvação, vestir o capacete da salvação, é ter a certeza da própria, da salvação, e termos a alegria, porque a alegria vem de Deus. A verdadeira, né? A verdadeira alegria, ela vem de Deus. Só recapitulando, a cabeça é o membro que comanda o corpo. E por isso nós temos que tomar tanto cuidado com o que tem aqui, com o que tem na nossa cabeça, para que o nosso corpo seja bem comandado. Para que o nosso corpo seja bem comandado. Sabe uma coisa que eu acho bacana? É quando você chega no médico e você chega para dizer para ele, doutor, seguinte, eu vim te ver porque eu não aguento mais tal coisa. Aí o médico ele diz assim, mas espera aí, como assim você veio porque não aguenta mais? Quanto tempo faz que isso está acontecendo? Ah, faz 1 ano. Mas espera aí, por que você demorou 1 ano para vir? Ah, porque eu estava tomando um remedinho e os sintomas eles iam sendo aliviados, eles sumiam. Então eu achei que se eu continuasse tomando o remedinho eu não ia precisar vir. Um grande perigo isso, sabia? Um grande perigo isso. Remédios muitas vezes disfarçam os sintomas de problemas que nós precisamos tratar. É totalmente diferente nós tomarmos um remédio que é um tratamento para um problema, para uma doença, de nós tomarmos um remédio que apenas inibe um sintoma de uma doença. Quando nós tomamos remédios que apenas inibem o sintoma de uma doença, nós não estamos tratando a doença. Nós estamos apenas enganando a nossa cabeça, o nosso cérebro, dizendo para o nosso cérebro, não tem nada de errado, né? Nós tomamos o remédio e aí o nosso organismo dá um comando para o nosso cérebro, não tem nada de errado, para de doer. Aí ele corta a dor. Ele está te enganando. O alívio é bom, mas é momentâneo. E o problema pode estar aumentando.
o problema pode estar aumentando. Nós fazemos isso na nossa vida espiritual. E muitas vezes, aliás, nós fazemos isso na nossa vida espiritual. Nós temos um problema, nós temos um pecado, ou nós temos um desvio, nós temos um problema na nossa vida, e ao invés de nós procurarmos o médico para tratarmos o problema, para tratarmos a doença, ou seja, para tratarmos o pecado, nós preferimos tomar remedinhos que inibem os sintomas. Quais são os sintomas? Culpa, remorso. E aí, em vez de nós nos tratarmos, ao invés de nós tratarmos a doença, o problema, o pecado, a iniquidade, nós preferimos tomar um remedinho apenas para tratar o sintoma. Aliviar a culpa. Para disfarçar a dor. Talvez você esteja perguntando assim, pastor, eu estou entendendo o que você está falando, mas não estou entendendo como nós fazemos isso. Muitas vezes nós temos um problema e ao invés de nós buscarmos a ajuda certa para tratarmos o problema, nós buscamos em outros meios, em outras vias, alguém que apenas reconforte o nosso coração com o que nós estamos fazendo. Quantas vezes pessoas procuram um remedinho de sintoma ao invés de procurar um tratamento médico? Quantas vezes pessoas procuram livros de autoajuda ao invés de procurarem a Bíblia, que trata problema? Porque o livro de autoajuda, o que é? Ele trata o sintoma. Ele só tem a intenção de te levar para cima. Só que é momentâneo, porque ele não trata a sua vida, ele não trata o seu problema. E aí eu vou para outro campo, que é o quê? As mensagens, as pregações de autoajuda. Que elas são muito gostosas quando a gente ouve, né? Elas são gostosas, porque elas têm justamente essa intenção de levantar a nossa moral. Mas eu te pergunto, quanto tempo dura? E isso gera algum tratamento na sua vida? Ou apenas te deixou melhor porque você ouviu? Apenas enganou o seu cérebro te mandando uma informação falsa, agindo no seu emocional. Por isso eu disse, a comunicação entre o coração e o cérebro, ela precisa estar muito bem alinhada. Nosso cérebro precisa filtrar aquilo que o nosso coração está levando. Porque se nós formos ganhos por mensagens emocionais, o nosso coração simplesmente está mandando para o nosso cérebro, agora você está bem, pode relaxar. E o nosso cérebro relaxa. Se o nosso cérebro não souber filtrar aquilo que nós estamos ouvindo, nós seremos enganados por falsos tratamentos, por falsos remédios, por falsos médicos. Tome muito cuidado. Revista sua cabeça. Coloque o capacete da salvação. Filtre aquilo que entra na sua vida. Filtre as informações que chegam no seu cérebro, para que você não seja enganado por falsas informações do seu corpo, por falsas informações que vêm do seu coração, por falsos remédios que muitas vezes nós mesmos procuramos. Amém? Vista o capacete da salvação e proteja a sua mente das ciladas do inimigo. Bem, vamos orar.